Começando mais um Entre Agenda, você que acompanha pelo YouTube, pelo Deezer, Spotify e outras plataformas de streaming. Eu, Elielson, aqui conversando hoje com a candidata ao governo de Pernambuco pelo PSDB, Raquel Lira. Obrigado, Raquel, por nos atender aqui entre uma agenda e outra, essa correria. É isso, Elielson. Para mim é um grande prazer poder estar contigo. Pedi até desculpa um pouquinho pelo atraso, a gente estava finalizando a visita lá em Casa Amarela. Mas é muito grande, né? Casa Amarela tem uma população gigante, são várias cidades dentro de uma só. Mas é muito bom poder estar aqui conversando com você. Eu queria iniciar falando da sua chapa. Você montou uma chapa puro sangue. O que é que faltou? Articulação para atrair outros partidos? Tem uma conversa ali com o Miguel, parece que não prosperou. No primeiro momento você tinha Anderson ao seu lado. O que é que de fato aconteceu, Raquel, daqui em diante para montar essa chapa? Na prática, a gente montou uma chapa incrível. A melhor chapa que a gente podia ter e apresentar a Pernambuco, Priscila Krause, com toda a sua história que dispensa a apresentação, mas a sua capacidade combativa, de fazer política de um jeito sério e de colocar o dedo na ferida, né? Ela foi responsável por muitas economias, pelas denúncias que ela fez e também por muitas necessidades de explicação que o PSB tem que dar até o dia de hoje. E Guilherme, vindo de Petrolina, compõe, né, sendo 2 vezes prefeito, e eu estou tendo uma alegria de poder conhecê-lo de perto, como é bom, como ele é animado, para frente, trabalhador, né? É muito bom poder estar nessa jornada com ele. Acho que foi o que tem que ser. A gente teve sim um amplo diálogo com todos, com partidos políticos, mas no final das contas cada um tinha legitimidade de poder apresentar um projeto, que é o que tem sendo feito aqui em Pernambuco. Eu conversei sim, né, com o Miguel, com o próprio Anderson, e cada um dentro do seu contexto se apresenta agora como candidato. Eu estou apresentando também aquela chapa que eu considero e tem sido muito bem recebida em Pernambuco todo, né, a melhor chapa que a gente tem no nosso estado hoje para governar Pernambuco. Vamos falar de Pernambuco. Um dos problemas do estado é a questão do abastecimento d'água. Isso onde a gente vai. Você vem do Agreste, que é a região, talvez, do balanço hídrico pior no estado do Brasil hoje, né? O que é que você, sendo eleita, faria para resolver esse problema? Primeiro, colocar isso como, de maneira obstinada, como prioridade absoluta. Nós estamos no século XXI, Elielson. É inadmissível que a gente não tenha o nosso povo água para beber, água para cozinhar, água para tomar banho. A gente está falando de coisas básicas, não estamos falando nem de água para empreender, para gerar novos negócios, que é fundamental também. Eu venho de uma região do Agreste, pior balanço hídrico do país, onde tem mais gente e menos água. Mas a situação está ruim em todo canto. Desde aqui da região metropolitana do Recife, você vai ali em Charneca, na frente da barragem de Pirapama, não tem água. Ao lado do Rio São Francisco, não tem água na torneira da Casa do Povo. É decisão política, a reestruturação da Compesa é fundamental para isso. A Compesa, ela tem até técnicos competentes e bons, mas não é prioridade do governador hoje entregar água na torneira da Casa do Povo, e é por isso que falta. Então, reestruturar a Compesa, definir um modelo que deve ser um modelo de concessão para garantir o tratamento de esgoto e o acesso à água, que pode ser pela compra de metro cúbico. Assim foi feito em Alagoas, assim está sendo feito no Rio de Janeiro. A concessão é diferente da privatização, né? É totalmente diferente. Você tem modelos de parceria público-privada. Eu sou do direito, né? Sou procuradora do Estado. E uma das formas de você parcerizar com a iniciativa privada é trabalhar a concessão. É o modelo que eu entendo hoje que deve ser o mais cabível. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já estudou toda uma modelagem para Pernambuco que a Compesa e o governo do estado não apresentaram para ninguém, nem para os prefeitos, nem para a população em geral. Eu vou olhar para o que eles estudaram e fizeram por mais de ano. Foi gasto dinheiro com isso, inclusive, e a gente vai entender se aquele modelo é viável ou não é viável. Mas já tem um estudo feito que pode economizar o tempo que a gente precisa para a pressa que a gente tem de garantir água para o povo e tratamento de esgoto para a população também. A gente está falando alguns temas com todos os candidatos. Outro tema é estradas. A gente percebe que Pernambuco também tem essa dificuldade. Tem algum plano, tem alguma coisa dentro do seu plano de governo no tocante às estradas do estado? Nosso projeto está no plano de governo, chama Caminhos de Pernambuco. A gente vai reestruturar a malha viária de Pernambuco, que tem 10 mil quilômetros de estrada, 5 mil quilômetros pavimentados, e pela CNT, grande parte deles com Federação Nacional de Transporte, pelo menos metade em condições ruins. E a gente fez isso na prática, na rua, andando nas estradas do nosso estado, quer nas espinha dorsal, que é a BR-232, que precisa ser requalificada há muito tempo. Tem um imbróglio jurídico que nunca foi resolvido, oficialmente a obra nunca foi entregue,
Isso precisa ser resolvido, garantir a requalificação da malha viária de Pernambuco, avançar na duplicação da 232, numa primeira etapa para Arco Verde, depois para Serra Talhada, terminar obras importantes como a duplicação da 104 até a Paraíba, a 104, a 232, a 101, fazer o arco metropolitano. Essa sim pode ser uma PPP clássica. Investimento privado na veia para poder garantir uma obra que vai garantir o crescimento de Pernambuco em logística, em distrito industrial, para os próximos anos daqui para frente, sob pena de como Pernambuco está agora, continuar estagnado, andando para trás. Então, se o governo diz que tem 5 bilhões de reais para fazer novas estradas, para fazer investimento, que se possa iniciar, completando as obras inacabadas e fazendo da malha viária poder permitir que a gente tenha o direito de ir e vir com tranquilidade, né? Hoje a gente coloca a nossa vida em risco todo dia para andar nas estradas de Pernambuco. Um dos temas que o PSB comemora muito é a questão, que você toma água, fica à vontade. Vou tomar uma aguinha. É a questão da educação. A educação em Pernambuco, segundo a Frente Popular, pegou nos índices muito ruins e hoje está em primeiro lugar. Você concorda com isso e o que você toca nesse assunto da educação? A avaliação do IDEB, que é o sistema que você tem de aferir a qualidade, o indicador de qualidade do ensino, ele avalia duas coisas. É a permanência na escola, o não abandono escolar, e a proficiência do aluno. É o quanto ele aprendeu na escola. O IDEB de Pernambuco avançou, a rede de educação integral, com a carga que o governo de Eduardo deu, expandiu para Pernambuco inteiro, Eduardo Campos. E aí você tem o desafio agora de garantir a qualidade do ensino. O buraco é mais embaixo. E é por isso que a gente se compromete a construir 60 mil vagas de creche, a trabalhar a qualidade do ensino no ensino fundamental. Na prática, o estado de Pernambuco avançou na retenção do menino na escola no ensino médio, mas ele deixa a escola muito antes disso. Ele deixa no ensino fundamental. Ele não teve educação infantil. Pernambuco tem uma das piores coberturas de creche do Nordeste e do Brasil. Ele não consegue aprender a ler no primeiro ano da escola. Ele chega no ensino fundamental 2 com noções básicas de leitura e matemática muito fracas. E ele deixa a escola ali, no quinto, no sexto, no sétimo ano. Quando vem aquela coisa toda de matemática, física, química, biologia, ele não consegue aprender, ele larga a escola. Ele larga antes do ensino médio. A gente vai chegar antes. Primeiro, garantindo as crianças pequenas, como a gente fez em Caruaru. Que essas crianças tenham oportunidade de entrar na creche cedo e a gente vai construir creche em Pernambuco, 60 mil vagas. O estado do Ceará fez isso há mais de 20 anos atrás. Tem recurso para isso, Raquel? Tem recurso. Tem recurso para isso, porque eu lhe digo o seguinte, quando a prioridade chega, quando eu fui candidato em Caruaru, diziam, não tem recurso para isso. E eu disse, tem. Basta ser prioridade. E a gente foi construindo isso. Para construir as vagas, a gente precisa de 750 milhões de reais. Pernambuco tem, sim, 750 milhões de reais para investir. Além disso, a gente pode alugar prédio. A gente pode fazer parceria público-privada. A iniciativa privada construir prédio como o Build Suite, que é o particular constrói e o poder público aluga. Então, há modalidades distintas em que a gente pode utilizar diversas formas para expandir vaga de creche. E com isso, a gente manter por um ano, o Estado manter por um ano essa creche e depois o dinheiro vem do governo federal através do Fundeb. O grande desafio de você inaugurar uma creche nova é que você passa um ano no município bancando com recurso próprio. Nós vamos bancar esse recurso pelo município e a partir de um ano na frente o município recebe o recurso do governo federal e aí consegue manter a creche. Entendi. É assim que a gente vai expandir, chegar junto dos municípios na qualificação do ensino fundamental. Isso é super importante. E olha só, o governo de Pernambuco, hoje, o governo do estado, 40% do ensino fundamental 2 é prestado diretamente por ele. Então, qualificar esse ensino para permitir que esses meninos possam se manter na escola, ao mesmo tempo virar o ensino médio, ao ensino médio técnico. A gente tem um programa chamado Trilha Tech, para que o ensino médio ele tenha um grande chamariz para o jovem, que é poder sair com diploma de lá. E começar sair com a profissão, no caso. Sair com a profissão. Aí o Sistema S tem um papel fundamental para isso. A gente ganhou um prêmio em Caruaru, agora quem recebeu, na verdade, foi o Rodrigo, de a gente aliar a educação de jovens e adultos com o Sistema S. Eu passei um ano discutindo se eu poderia gastar dinheiro da educação para pagar o Sistema S. Chegamos à conclusão de que pode. A gente implantou
agora já foi premiado com o prêmio Prefeito Empreendedor dado pelo Sebrae, e a gente vai fazer isso em Pernambuco. Um outro problema assim do nosso estado, do país todo, né, na verdade, é a questão do desemprego. Sim. E aqui Pernambuco também vem sofrendo muito com isso. A senhora é uma candidata que fala muito em desenvolvimento qual é a saída para diminuir isso em Pernambuco? Primeiro é reduzir a carga tributária, diminuir imposto. Todo mundo sofre muito aqui em Pernambuco, seja do pequenininho ao grande, pagando uma carga tributária muito alta. Por quê? Porque, a meu ver, né, tudo que a gente tem estudado, conversado, nós temos um governo que ele tem a preocupação somente de arrecadar, não tem uma preocupação de desenvolver o Estado. E quando a gente faz um jogo diferente, incentivando as cadeias produtivas locais, o que é que quer dizer isso? Esse nome difícil, Raquel. Nós temos pecuária em Pernambuco, tem bacia leiteira em Pernambuco, tem fruticultura, tem polo têxtil. Esses arranjos produtivos, eles precisam ser incentivados. A gente conseguir baixar o imposto disso e garantir que essas pessoas possam empreender. Glauca, eu vou sugerir que você passe para a esquerda, porque aqui a faixa da direita está muito ruim. E a gente fica pulando, saltitando aqui o tempo inteiro. Você vai um pouquinho mais rápido e a gente pega a faixa da esquerda. Desculpa aqui, porque a gente tá, quem sabe faz ao vivo, né? É verdade, tranquilo. Senão a gente fica no tum, 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 tum. Olha só, e a gente baixa o imposto, faz o Bora Empreender, que é o nosso grande programa de qualificação profissional. A gente coloca crédito para os empreendedores de maneira desburocratizada. Ninguém consegue acessar recurso da Agência de Fomento de Pernambuco. Pode perguntar quem quiser. Do pequeno ao grande, ninguém consegue. A gente vai desburocratizar o acesso a esse recurso. E a gente vai indicar quais são as cadeias produtivas que, primeiramente, deviam ser incentivadas. Devem ser incentivadas. Muitas vezes é um cara que precisa de 10 mil reais. 10 mil reais, compra a máquina de costura e vai costurar. Com 10 mil reais, ele monta o negócio dele. Com 5 mil, ele monta o negócio dele de açaí, ele vai empreender e gera 2 empregos. E aí, com a agência de fomento funcionando, qualificação profissional funcionando, reduzir o tempo de abertura de empresa em Pernambuco. Em Caruaru, a gente saiu com Facilita Caruaru de 9 meses para 15 dias, o tempo médio de abertura de empresas. Qual é o gargalo? Corpo de Bombeiro e CPRH. Quando você precisa do Corpo de Bombeiro e da CPRH, acabou. Por quê? Colocou-se muita coisa para o Corpo de Bombeiro, não tem estrutura para avaliação, para avaliar os projetos, para visitar os empreendimentos. A gente vai revisitar essas normas do Corpo de Bombeiro para saber, de fato, precisa todos esses empreendimentos ser avaliados pelo Corpo de Bombeiro, precisa ser anual, e aí a gente conseguir fazer a vida do povo ser mais fácil para empreender. E a CPRH, tratá-la com profissionalismo. O corpo técnico precisa estar sendo lá e não é cabide de emprego. O CPRH é órgão de licenciamento ambiental. A gente vai trabalhar pela digitalização do processo de licenciamento ambiental e vamos garantir o fortalecimento da CPRH como órgão técnico de licenciamento. Porque esse governo ele acabou, nesse jogo de acomodação política, muitos órgãos acabaram sendo utilizados para parceria, para aliança. Não é que você não fazer política. Para fazer política da pior forma. Entendi. Porque quando você não tem a estratégia como sendo prioritária, você acaba trocando o presidente dos órgãos ao sabor das alianças, sem ter um modelo, sem saber para onde vai. E cada vez que chega um dirigente novo, muda tudo. Porto de Suape desse jeito, Porto do Recife desse jeito, a CPRH desse jeito. A gente vai acabar com isso. Não acabar com as alianças políticas, mas quem for ocupar os cargos precisa ter competência técnica e ter como diretriz básica, única, o nosso plano de governo. Aí ninguém foge disso. Para encerrar esse tema do plano de governo, a senhora foi delegada federal, então é muito caro também esse tema da segurança pública aqui em Pernambuco. Citou Eduardo várias vezes aí, Eduardo iniciou o Pacto pela Vida. O que fazer hoje com esse pacto? O que está dando certo, o que está dando errado, o que continuar, o que mudar hoje nesse Pacto pela Vida? Elielson, você acompanha os indicadores de Pernambuco. O Pacto pela Vida morreu. Matéria da Veja dessa semana coloca Pernambuco como um local onde houve mais homicídios no Brasil. Na contramão disso, a gente conseguiu fazer um movimento diferente em Caruaru. Caruaru era a terceira cidade mais violenta do Brasil quando eu assumi a prefeitura em 2017. O que é que eu disse que ia fazer? O Juntos pela Segurança. O Juntos pela Segurança é juntar todos, da Guarda Municipal, a Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário, aliança com a sociedade civil, trabalhar o fortalecimento das operações integradas, da capacidade de mudar
ocupação do território. Em 5 anos e meio, a gente conseguiu reduzir em mais de 50% os índices de homicídio em Caruaru. E em mais de 70% o crime contra o Usando a patrimônio. guarda, é isso, no caso? Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Vigilância Sanitária. Você vai desde o olhar integrado para quais são os bares, restaurantes, os locais onde pode haver foco de crime, de proximidade, vai da intervenção no território, com iluminação pública. A gente começou a colocar lâmpada de LED onde era mais violento. A gente colocou câmera de monitoramento onde era mais violento. A Guarda Municipal foi fortalecida, fizemos concurso, nomeamos o povo. A gente conseguiu... A guarda lá é armada, não? Não, a guarda não é armada, mas a gente conseguiu reduzir a criminalidade. A gente trabalha de maneira integrada, através do Comitê Juntos pela Segurança, com as forças operacionais de polícia, Polícia Rodoviária, Polícia Federal. Não é só quando é São João, não. O São João é a grande mostra de como a gente faz uma linda festa segura, onde 2 milhões de pessoas andam por lá e a gente tem uma festa extremamente segura. Mas a gente faz isso todo dia em Caruaru. Você imagina que toda segunda-feira, acabei de ouvir em Casa Amarela, você foi a prefeita que garantiu segurança na Sulanca. Na feira. Na feira da Sulanca. Vai para lá, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, trabalhar e mais tantas comprar. Tem feira que a gente tem 100 mil pessoas lá. É quase como um Black Friday toda segunda-feira. É verdade. E a gente garantiu segurança, não foi com discurso, foi com muito trabalho. A articulação na ponta, transformar espaços de violência em espaços de ocupação social, Monte Bom Jesus, a Via Parque. É isso que a gente precisa fazer em Pernambuco. A gente precisa trabalhar em parceria com os municípios, garantir as operações integradas, o recompletamento das tropas, estão defasadas, já vinham. E com a reforma da Previdência, muita gente foi para casa e os quadros não foram recompletados. Então, fortalecimento da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica. A gente não tem polícia científica hoje em Pernambuco. Ontem, até no debate, por erro do secretário, candidato deputado federal, candidato a governador, o candidato à continuidade de Paulo Câmara, Danilo Cabral, disse: Raquel, você está sendo ingrata, foi entregue polícia científica aqui. Não, o complexo de polícia científica está com a obra paralisada desde 2014. Quando chegou lá, qual era o problema? Era um problema no ar-condicionado. Foi meu pai, quando governador, refez o projeto. Cadê a obra? Está lá paralisada, só foi. A polícia científica funciona de maneira precaríssima em Caruaru. A gente recentemente, pela prefeitura, fez uma reforma lá dentro. Ministério Público de Trabalho e Prefeitura. Então, esse descaso tem que acabar e a gente precisa investir em inteligência policial, recompletamento das tropas, investimento na infraestrutura dos quartéis, das polícias. Está tudo sucateado. Tem muito canto que não tem nem internet. Nem internet. Como é que você vai dizer que vai trabalhar com inteligência? Não tem nem internet. Tem que, de fato, a gente vai fazer o Juntos pela Segurança Pernambuco. E aí vamos levar a experiência que a gente teve em Caruaru, da minha vida como procuradora, como delegada, como deputada, inclusive, com capacidade de unir a todos em prol de uma coisa só: fazer Pernambuco sair do mapa da violência e virar de volta referência em segurança pública no Brasil. Vamos voltar a falar um pouquinho de política, o pessoal gosta muito também desse tema, né? Gosta? Claro. Então não gosta, né? Muito. Como é que está a relação hoje com o prefeito Rodrigo Pinheiro de Caruaru? Rodrigo está na rua, trabalhando, né? A gente deixou a prefeitura saneada, trabalhamos incansavelmente, encaixa. Ele está com a campanha na rua? Ele Está na campanha na rua, você pode olhar o Instagram dele, né? Inclusive ele está cuidando... Porque é muita conversa que Raquel está brigada, Raquel não tem uma relação boa com o prefeito. Pode olhar o Instagram de Rodrigo, Rodrigo Pinheiro. Você vai ver a campanha que ele está fazendo em todo canto. Está tocando o governo, a gente deixou mais de 60 milhões em caixa, o tanto outros em caixa, fora o Finisa do empréstimo que a gente tomou de 120 milhões, convênios, obras de educação, creches, escolas. A gente está com a cidade pronta, dá para trabalhar. A cidade tem pronta, então, o governo está andando e o Rodrigo está fazendo campanha, né? É só olhar o Instagram Rodrigo Pinheiro que vai ver que ele está todo dia na rua pedindo volta. Falar outra coisa, a questão da relação com a Câmara e, no caso aqui, com a Assembleia. Muitos criticavam a sua relação com a Câmara de Vereadores de Caruaru. Isso, muitos deputados também falam. Será que Raquel, como governadora, vai ter essa relação? É uma oportunidade que você tem para falar com a classe política também. Primeiro, assim, eu tive a oportunidade de ser 2 vezes deputado estadual. Fui em 2010, naquela ocasião, Eduardo me convidou para ser secretário de Criança e Juventude. Eu passei 2011 e 2012 como secretária e voltei para a Assembleia Legislativa. Assumi a presidência da comissão mais importante da Casa,
que é a Comissão de Justiça, onde os debates de fato se travam. Pode conversar com todos, da situação à oposição, naquela época e agora, para ter a referência do meu trato, da minha capacidade de ouvir. Priscila mesmo dizia, era oposição. Ela dizia, Raquel, você me deixava tramitar os projetos. Se fosse outro, travava, eu não tinha nem voz nem vez. Tanto da situação como da oposição. Eu lembro muito de Océsio, deputado Océsio, que inclusive quando eu fui deputado, quando eu fui secretária, ele assumiu o mandato como deputado. Ele dizia, Raquel, você garantiu que a gente pudesse aprovar uma legislação que colocasse o negro na propaganda oficial do governo do Estado. E a gente negociou muito isso para dentro do governo, entendendo do papel que eu tinha ali como articuladora política também, né, de garantir a tramitação de importantes projetos, a aprovação desses projetos, a constitucionalidade deles e que eles não fossem questionados depois. A gente fez um trabalho lindo lá, reconhecido por eles. Aprovamos a PEC lá que garantiu pelo menos uma mulher compondo a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Foi de minha iniciativa esse projeto. Na minha saída, disseram, olha, Raquel, a gente acha que isso é um papel dos partidos, mas compreendo que você... a gente está fazendo uma homenagem a você. Diz que seja por mim, faça essa homenagem, e aprovaram a PEC, que hoje garante uma mulher na presidência da casa. Assim, eu levei essa experiência para minha atividade como prefeita. Eu, quando me elegi em 2016, nós elegemos um vereador, e tem 23 lá. A gente conseguiu aprovar tudo aquilo que a gente precisava na Câmara de Vereadores. Esse trato, né? Nesse trato de respeito, Aí eu sempre tive na Câmara como nossa parceira. Aí eu dizia para eles, vamos fazer o governo junto, vamos chegar onde não chegaram, vamos chegar na zona rural. Tem muitos vereadores que são da zona rural que sabem que a gente construiu creche, construiu escola, construiu estrada. E foi nesse jogo de ganha-ganha que a gente conseguiu ter uma relação extremamente respeitosa com a Câmara. Agora, é claro, cada um tem um estilo, né? O meu antecessor tinha um, o antecessor dele tinha outro. Né? E eu sempre numa relação republicana, todas as conversas que eu tive com qualquer vereador, elas podiam ser feitas em praça pública, transmitidas pela internet, que a gente não tinha conversa ruim, não tinha conversa de estar cooptando e nem de estar exigindo. Nunca fui de ser do chicote, nunca fui do chicote. Eu trato política na conquista, no respeito. Você lidera sob duas formas, pela dor ou pelo amor. Eu sempre busquei a relação do amor, a relação respeitosa com todos aqueles das associações comunitárias, da população em geral, dos feirantes, do povo, dos empresários, como a gente sempre fez. Deixa eu pedir licença a você, pelo nosso tempo, para manter isonomia entre todos. Eu fui-me embora, me animei. Deixar só esse minuto final agora para a senhora eleger nossa carona aqui, que é o nosso internauta, nosso ouvinte. Você que está nos ouvindo, nos vendo, eu quero pedir a você um voto de confiança. Eu fui prefeita de Caruaru, delegada da Polícia Federal, sou procuradora do Estado, 2 vezes deputada estadual. Estou pronta para ser a primeira governadora mulher de Pernambuco. Para ser governadora, precisa de ter coragem de mudar de verdade. E eu, junto com Priscila, junto com o Guilherme Coelho, vamos fazer a mudança que Pernambuco precisa. Obrigado, Elielson, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu me animei aqui com tranquila. você. Para dizer que é animar, a gente sempre pergunta uma música que a senhora gosta de ouvir no carro para encerrar o programa. Me permita que eu quero ouvir o hino de Pernambuco. O hino de Pernambuco? No ritmo de forró. Ah, tá bom então. Então, nosso sonoplasta aí resolve esse problema aí. Resolve esse problema. Vamos terminar aqui com o hino de Pernambuco em ritmo e até de forró. O próximo Entre Agendas. Obrigado, Raquel. Valeu. Beijo, gente. Obrigado. Coração do Brasil em teu seio, corre o sangue de heróis do veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo.